Hoje vamos adentrar num tema um pouco mais espinhento, mas necessário. A gente falou muito sobre aplicações de inteligência artificial e como ela pode impactar a produtividade, trazer maior qualidade, mas, deixamos um pouco de lado nos outros episódios sobre um tema que nos afeta muito como sociedade, que é a questão da ética e responsabilidade no uso de inteligência artificial. Para mim, é imprescindível e é impensável você falar sobre um uso eficiente de inteligência artificial sem pensar na responsabilidade e nos possíveis impactos de um mau uso das ferramentas. E pessoal, isso é algo que me incomoda bastante, porque quando a gente olha hoje pessoas falando sobre o tema, a gente vê muita espetacularização da inteligência artificial. A gente vê cada vez mais notícias que digamos assim, publicadas, de uma maneira que é muito mais para atrair cliques, gerar talvez um gatilho na pessoa, mas sem nenhum comprometimento com digamos assim, com a veracidade, com eventualmente o impacto que aquilo pode trazer nas pessoas, né? Então, desde sempre, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre isso, é claro, né, isso tem um pouco a ver com a minha formação técnica, ciência da computação, inteligência artificial e também minha formação humana em direito, que me trouxe um outro olhar para a tecnologia, olhar mais humano, um olhar do impacto social, né, da proteção dos direitos fundamentais. Então, isso tem a ver com essa formação, mas também com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Eu sempre me preocupei de levar o melhor conhecimento para as pessoas, mas sem deixar de me atentar para o impacto disso, né? Então eu sei, entendo, compreendo como essas tecnologias impactarão nossas vidas, já impactam nossas vidas diariamente, e como é importante que a gente se atente a um uso ético. Feita essa introdução, vamos adentrar um pouco do mundo da ética da inteligência artificial, falar um pouco sobre regulação, das limitações técnicas e também legais e éticas desse uso, para que você não incorra nenhum tipo de problema ao utilizar essas ferramentas e que você mantenha aí um uso eficiente, porém responsável. Então, pessoal, a primeira coisa que eu gosto de falar é jamais delegue a tomada de decisão para o modelo de IA. Algumas pessoas tendem por exemplo, a chegar para a IA, tá aqui esse documento, decida por mim. Não faça isso. Um dos motivos para você não fazer isso é porque a inteligência artificial ela tem uma grande potencialidade de aumentar vieses, né? Pense comigo, esses modelos são treinados com base em dados, né, dados humanos disponíveis amplamente aí na internet, né? Digamos que esses modelos eles incorporem todo o conhecimento humano gerado, porque infelizmente, né, nós humanos somos enviesados. E esses modelos de IA, eles podem certamente ali acabar potencializando esses viés. Um teste que eu fiz, né, até ano passado, recentemente, foi, por exemplo, pedir, né, para o GPT-4o para que ele completasse a seguinte frase: o homem está paramédico, assim como a mulher está para, e ele me respondeu, enfermeira. Isso é claro um viés de gênero que um modelo de linguagem está repetindo. O que isso significa? Que possivelmente, né, provavelmente, ele foi exposto a tantos textos, a tantos documentos que faziam esse tipo de associação, que esse padrão ficou forte para o modelo. Então, quando a gente fala de IA generativa, onde o uso dado, a saída gerada pelos modelos é feita pelo ser humano que está utilizando, né, a responsabilidade recai muito para quem está operando. Se antes a gente pensava que a ética dos modelos de IA era muita responsabilidade das empresas desenvolvedoras, porque quem tinha acesso ao modelo ali, digamos assim, só tinha acesso a uma saída, né, uma predição, né, ou o agrupamento de clientes, como eu dei um exemplo da outra vez. Agora, com a gerativa, você tem texto, você tem áudio, você tem imagem sendo gerada, e o canal onde que vai ser aplicado aquilo ali é a responsabilidade do usuário. Então, eu vejo que a responsabilidade agora é uma responsabilidade compartilhada. Não é por outro motivo que você tem um aviso lá dentro do ChatGPT que ele pode gerar respostas incorretas, inclusive enviesadas, tá? Então, um uso responsável e ético pressupõe supervisão humana naquelas tarefas que podem gerar um impacto maior em outras pessoas na sociedade, né? Então, um processo de tomada de decisão, um advogado ou um juiz que vai decidir sobre alguma atuação, né? Então, eu sempre digo que se você trabalha com direito e você tem alguma responsabilidade de tomada de decisão, jamais delegue isso. O que seria um exemplo ruim, no meu ponto de vista, ainda que tenha a supervisão humana posterior, seria você passar para ele, para modelo de IA,
uma série de documentos, por exemplo, das partes e pedir para ele decidir, gerar uma minuta de uma decisão. Por mais que você posteriormente faça uma revisão, né, tenha a sua, digamos assim, a sua interferência sobre a visão humana posterior, vamos concordar que é muito mais fácil para o ser humano adotar uma postura de concordar com a primeira proposta da IA. E aí, como esses modelos também têm um grande problema, né, digamos assim, não diria um grande problema, mas uma grande particularidade, porque eles são modelos que são treinados em grandes redes neurais, e aí você tem um problema que é conhecido como a caixa opaca, ou o problema da caixa preta, que é o problema que você não consegue, de maneira clara, explicar como uma determinada entrada gerou uma saída. E no caso dos modelos de linguagem, por exemplo, a gente não conseguiria explicar de maneira clara quais foram parte daquele texto, daquela decisão específica, quais foram as palavras que mais influenciaram aquele resultado gerado. Tá? Então pense que isso pode, por exemplo, mascarar algum viés. Pense que ali poderia ter algum aspecto de alguma palavra que traga um aspecto social, que influenciou naquela decisão tomada pela IA, né, pelos padrões que ela aprendeu, e você está fazendo um uso desse jeito, você está aí propagando um viés. Né? Então, em vez de ser uma análise que você pegasse mais aspectos técnicos, pode estar se apegando a palavras ali, aspectos sociais, por conta do viés aprendido dos dados. Então, não faça desse jeito. Então, qual seria um caminho, uma utilização que eu vejo ética e responsável nessa área? Poxa, você pode pedir para a inteligência artificial sugerir possíveis caminhos, né? Quais são as possíveis estratégias, quais são os possíveis caminhos adotados, para que você, humano, decida, e depois que você decidisse, aí sim você poderia pedir auxílio para elaborar ali a minuta do documento. A mesma coisa com relação à medicina. É claro, pessoal, a gente vê cada vez mais modelos de IA tendo desempenho maior, né, em algumas áreas que os seres humanos, mas a gente tem que pensar que há uma questão ética importante, que é a sensibilidade do ser humano de talvez identificar alguns padrões que para IA hoje em dia seja complicado, né? Então, às vezes, você sugerir um exame que seja invasivo, e aí ela está mais preocupada ali e não uma resposta que seja relevante do que priorizar outros aspectos, tá? Então, é muito melhor e muito mais responsável que o médico utilize, por exemplo, para a IA fornecer diferentes caminhos diagnósticos, hipóteses que podem ser investigadas, e aí sim, dentro do seu conhecimento técnico ali, ele possa decidir quais estratégias ele pode adotar. Então, esse é um uso ético e responsável para essas aplicações. A primeira coisa é você não delegar a tomada de decisão, né, para esses modelos. E outra coisa que eu gosto muito de deixar claro é que não existe uma ética intrínseca para a inteligência artificial, pessoal. A ética é inerentemente humana. O que eu quero dizer com isso? Que os modelos de inteligência artificial eles são treinados para otimizar um dado objetivo. Por exemplo, quando eu menciono aqui um modelo que prevê se um cliente vai ser um bom ou mau pagador, né, um modelo para você aprovar uma linha de crédito, o modelo é treinado para otimizar o quê? A predição se aquele cara ali, né, se aquela pessoa, ela é uma boa ou mal pagadora. Ela não está preocupada, por exemplo, se aspectos sociais que eventualmente tenham sido utilizados nos dados, elas eventualmente potencializem um preconceito, um viés. Elas não estão preocupadas com isso, porque o objetivo dela é maximizar uma função matemática, tá? Um objetivo matemático. Então a ética é humana. E é por isso que tem um campo de estudo bastante importante de inteligência artificial que chama problema do alinhamento, que é como garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira benéfica e em prol da sociedade. Empresas como a OpenAI, a Google, a Anthropic investem bastante recursos, é importante para você ter esse alinhamento da inteligência artificial no desenvolvimento seguro da inteligência artificial, né? Já que ela não tem uma ética intrínseca, né? Então, entender isso é importante, principalmente no mundo da IA gerativa, que agora cada vez mais textos são gerados, então você tem impacto, por exemplo, de fake news, né? Imagine, se antes você tinha aquelas mensagens falsas sendo geradas, né? E às vezes a gente identificava porque era mal escrita, tinha um erro de um jeito, né? Agora imagine uma IA podendo reescrever, personalizar aquela mensagem de maneira precisa e que se adeque de acordo com o público que quer consumir. Então, olha esse tipo de impacto, né, que pode ter, né, na criação de diferentes fake news, né? Então, geração de imagens, deepfakes. Então, você tem uma série de repercussões que, com o avanço da tecnologia,
né, a gente precisa estar atento dos impactos sociais que isso pode ter, né? Então, pensando nessa parte também, é por outro lado, porque a gente precisa ter uma regulação, né? Não se trata de uma regulação que impeça o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país, mas uma regulação que equilibre o desenvolvimento econômico e tecnológico por meio das tecnologias com a proteção de direitos fundamentais. A gente tem que pensar, né, e entender que, de fato, as tecnologias, quando utilizadas de maneira maléfica, elas podem trazer prejuízos que trazem um impacto negativo na vida das pessoas, né? Essa responsabilidade no mundo cada vez mais, onde cada vez mais tecnologias vão ser integradas ao nosso espaço de trabalho, é compartilhada com nós usuários. Então é preciso que você entenda isso. E para você ter um uso ético e responsável, você precisa entender aquilo que eu estou comentando aqui sobre quais são as potencialidades das ferramentas, como basicamente elas funcionam, quais são as suas limitações, né? Então são várias questões que são levantadas, né? Trazendo um outro ponto de uma questão que está bastante em voga em discussão, que é uma questão ética também legal, que é o uso de dados protegidos por direitos autorais do treinamento desses modelos. E aqui, não sendo nem um pouco ingênuo, né? Todas as empresas, seja a Google, a OpenAI, a Anthropic, elas treinam em material protegido por copyright, né? Digamos assim, todos esses modelos, eles são basicamente treinados com todo o conhecimento humano. E boa parte desses modelos, né, desses dados, são protegidos. Então, foi até divulgado recentemente que a Anthropic basicamente comprou todos os livros disponíveis, né, um acervo de livro, para treinar esses modelos e depois destruir esses livros, tá? Você vê também aí, por exemplo, discussões jurídicas, né, New York Times processando a OpenAI por uso dos seus dados, a Meta sendo processada. E aí, nos Estados Unidos, né, teve algumas decisões até polêmicas em que as empresas ganharam processos contra quem estava alegando a infração de direitos autorais por meio de uma doutrina que eles chamam de fair use, ou uso justo, né? Então, os juízes americanos entenderam, né, que o uso desses modelos, né, o uso desses dados para treinar esses modelos, seria um uso justo porque estaria transformando aqueles dados, né, não seria uma retenção, basicamente, como um banco de dados, onde teria aquelas informações, mas é um uso transformativo ilimitado daquelas informações, né? E por isso se enquadraria nesse uso justo. Eu tenho uma opinião de que a gente tem que pensar numa rede colaborativa. Se os modelos de IA aprendem a partir de um conhecimento gerado humano, para mim não é nada demais você recompensar financeiramente aqueles que produzem aquele conhecimento. Então, a OpenAI e algumas empresas também têm adotado uma postura de talvez de fazer acordos, né? Acordos colaborativos para fazer o consumo dessas informações de maneira legal. Então, essa é uma discussão gigantesca. No mundo da música também, a Suno, que é uma empresa de IA generativa voltada para a música, também foi processada por gravadoras, por empresas, né, por músicos, né? Por conta da apropriação dessas músicas ali para treinar os modelos, né? E aí está uma discussão jurídica, tá, pessoal? Então, assim, de fato, é uma discussão que é importante porque deve se privilegiar, deve se beneficiar, né, deve se fazer a compatibilização do avanço da tecnologia com respeito, né, às garantias humanas. Então, nessa parte de copyright, eu adoto uma postura de que a melhor maneira é você recompensar aqueles que detêm aquele direito ali e daqueles dados que são utilizados no treinamento de modelos, né? Só que aqui eu quero abrir um parênteses, né? O uso, né, como esses modelos aprendem e que não se trata meramente de uma repetição ou cópia, porque é muito comum uma confusão entre as pessoas, né? Porque cada vez mais quando os modelos geram imagens realistas ou geram músicas realistas, as pessoas acreditam que aquilo ali é uma cópia de um artista. Então você vê lá, ou é uma cópia de uma imagem, um banco de dados de imagem. Na verdade, não. Aquilo ali é um produto, né? A IA generativa, ela gera algo baseado em padrões que ela aprendeu, que ainda que possam ser muito similares, né, a uma obra original, não é meramente uma cópia. E esses padrões podem ser similares cada vez mais relacionado com a quantidade de dados que ela aprendeu sobre determinado padrão. Ou seja, se ela tem muitas fontes de praias, de imagens, por exemplo, na sua base de treinamento, ela vai reduzir mais fielmente e eventualmente ali ela pode seguir ali um estilo ou outro, né? Mas não se trata de uma cópia, né? Então, assim, quando cria-se uma música, né, por exemplo, no Suno, não é um artista que ela selecionou copiamente, mas são padrões que eventualmente lembram um artista. Claro, isso não muda o fato de que é preciso licenciar, né, na minha visão, e pagar pelo uso desse tipo de conhecimento usado para o treinamento. Mas é importante fazer essa distinção, né? E até por isso que quando você assina essas ferramentas, como a OpenAI, como a Suno de música, né,
há uma política da empresa de que todo o material que é produzido através das ferramentas é seu, né? Que é outra discussão. Como é a questão também do copyright daquilo que é produzido pela IA generativa. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, né, deixe seu like e comente aqui embaixo. Uma discussão que vem crescendo bastante também é a questão do copyright, sobre o conteúdo gerado, né, mas isso dá um assunto de um só podcast, né, mas só uma pincelada que recentemente decisões nos Estados Unidos reconheceram que se tiver uma participação humana significativa, ainda que com o uso da IA, aquilo é passível de proteção, tá? Então são questões aí éticas e legais que vão surgindo, e eu digo que o direito vai ser bastante impactado, né? Porque o direito muitas vezes não acompanha a nossa legislação, nossa doutrina, não acompanha o avanço da tecnologia, né? E a gente tem uma oportunidade de fazer uma discussão mais ampla, talvez aí, num projeto de lei que está no Brasil, que foi recentemente aprovado no Senado, no final do ano passado, e agora está na Câmara. A gente fazer uma discussão ampla sobre isso, ainda mais, de poder incorporar tanto aspectos que protejam, né, direitos fundamentais, direitos dos artistas, mas que também não impeçam o desenvolvimento tecnológico do país, né? E uma coisa que, olhando para esse texto atual, que eu sinto muita falta, que é uma perspectiva minha, é que o modelo, que esse projeto de lei, ele não traz um olhar para a responsabilização do usuário. Então ele foca muito na responsabilização das empresas e de outros operadores de inteligência artificial, quando que o usuário tem um papel fundamental na IA generativa, porque, como eu mencionei, é ele que dá o uso daquele conteúdo que é gerado. Então, se há avisos dizendo que aquilo pode conter viés, que aquilo eventualmente pode ser impreciso, e ele não toma digamos assim, as salvaguardas necessárias e propaga aquele conteúdo com aquele tipo de um viés ou a informação imprecisa, ele deve sim ser responsabilizado. O que a gente vê ainda em 2025, que para mim é inadmissível, é notícias falando sobre advogados ou juízes que estão utilizando jurisprudências alucinadas por inteligência artificial. Isso mostra, pessoal, que em pleno 2025, né, com tanta informação por aí, que as pessoas não estão se capacitando, não estão entendendo como utilizar aquela tecnologia, né, e propagando ali, sem supervisão humana nenhuma, um péssimo caso de uso. E aqui eu abro um parênteses também para falar que parte dessa responsabilidade se dá muito por divulgadores de informações sobre inteligência artificial nas mídias sociais, que não se pegam aspectos éticos de responsabilidade, simplesmente querem vender sem nenhum tipo de apego a isso. Fujam desse conteúdo que tenha "isso mudou o jogo", 10 prompts para fazer isso, porque isso aqui é uma armadilha para você. Você não vai se desenvolver de uma maneira ética e responsável das tecnologias. Se você gostou do conteúdo, me siga no Instagram, @profrafaelbittencourt, e até o próximo episódio.